Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Então, como o pastor Jonas falou, deixa eu me apresentar para você. Primeiramente, toda a nossa gratidão a Deus por esta oportunidade de estar aqui. E nós entendemos que quando o pastor Jonas convida alguém, como nos convidou, ele está cedendo o altar que é seu, o microfone, para esse alguém falar em seu lugar. Nós entendemos bem isso. Então, fica aqui a nossa gratidão pelo pastor Jonas hoje permitir que a gente venha aqui e fale no lugar dele. A pastora Tininha também. Eu sou o pastor Sandro Barreto e nós estamos pastoreando a Maranata Filadélfia agora. Está comigo minha mulher, pastora Bianca, pastora da Maranata. Não é qualquer coisa não. Glória a Jesus. Foi ordenada ano passado, na última festa de ordenações e consagrações. Irmãos, nós chegamos aqui num sábado. Deixa eu falar isso para você. Eu nunca havia pisado numa Maranata. Olha que eu fui pregador por muitos anos, por 2 décadas, pregando em muitos lugares. Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, congregacionais, comunidade, quadrangulares pelo Brasil inteiro, em muitas igrejas, mas nunca havia entrado em uma Maranata. E eu entrei naquele sábado aqui, no dia da inauguração. A gente vinha assim, de um momento difícil. Nosso coração estava meio dilacerado. E o pastor Alex, que é do ministério há bastante tempo, dirigiu a consagração naquele sábado lá em Curicica e falou assim: pastor Sandro, vamos lá comigo na inauguração da Maranata de Campo Grande. E como eu disse, a gente vinha de um momento difícil, Bianca? De rebeldia que havíamos enfrentado. Mas eu louvo a Deus por isso, Pensando nisso, a gente colhe às vezes que não planta. Eu sempre servi com muita dedicação aos homens que Deus assim colocou em nossa vida, mas colhi aquilo que não plantei, colhi rebeldia. Amém? Isso nos faz crescer, isso nos dá uma maturidade. Então chegamos aqui naquele sábado bem mordido, bem maltratado, bem triste. E quando passei por aquela porta, que entrei, sentei aqui, realmente aqui desse lado aqui, sentei aqui, já sentindo aquela atmosfera de vocês, essa mesma aqui hoje. E o apóstolo Eduardo, que eu não conhecia, subiu, ministrou, falou de missões, falou de oferta. E ao final, o apóstolo Aloysio ministrou naquele dia aqui sobre semeadura e colheita. Eu falei assim para o Alex: Alex, é essa água que eu preciso. Eu preciso é disso aqui, estou curado. Falei para a apóstola Verônica no domingo passado na ceia. Falei: apóstola, fiquei curado em Campo Grande. Fui curado, senti cura. E o Alex: que maravilha e tal. Vou falar com o apóstolo. E não conseguiu falar isso com o apóstolo. A única coisa que eu lembro é que ele: apóstolo, esse aqui é o pastor Sandro. E naquela escada, subindo a escada, o apóstolo virou para mim e disse assim: dá o meu telefone para ele, que com esse rapaz eu preciso falar. Irmãos, e hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui e é uma alegria fazer parte da Maranata, fazer parte do concílio, servir a esse ministério, servir a esta casa. É uma honra para nós pisar onde pisa homens como o pastor Jonas, o apóstolo Eduardo, o apóstolo Aloysio. É uma honra para nós. É cumprimento. Deus falou assim: vou tirar você de um monturo, de um charco de lodo, e vou colocá-lo entre príncipes e sacerdotes. Então, para nós é uma honra muito grande, e essa palavra se cumpre hoje. Glória a Jesus. Amém? Então, esse é um pouco de mim e da história que nos traz a Maranata. Meus irmãos, gostei do que foi colocado no Instagram. Antigamente a gente falava
Missões está no coração de Deus. Mas vocês colocaram no Instagram, missão é o coração de Deus. E é verdade. Sem missão não acontece. Sem missões, isso aqui não estaria acontecendo. A irmã que nos antecedeu foi muito feliz, né, em falando de oferta e falando de missões. E a gente sentiu. Missão é isso, missão emociona mesmo. Missão missão na vida de quem faz, de quem vive, sabe? Arranca lágrimas do rosto, irmãos, dos olhos. Missão faz isso. Missão faz chorar, porque missão é assim, algo que parece que nos arranca as entranhas. Quem faz missão sente a necessidade, sente a dor. Quem faz missões sente os cravos, sente a coroa de espinho. Quem faz missões vive o sangue que foi vertido na cruz. Quem faz missão, quem vive isso, sente isso. Por isso que você viu aqui a irmã chorando. Porque missão é o coração do Eterno, é o coração de Deus. Eu até pensei em ministrar Zacarias, o profeta Zacarias, com as suas visões, com o seu teor de trato a Israel, de restauração e também no seu teor máximo escatológico. Eu amo escatologia, ministro escatologia há muitos anos e dou aula também de escatologia. Quer dizer, dava, né, Bianca? Aí à tarde não nos chamou mais, até porque nós estamos hoje com vocês e não fazemos parte mais do ministério da Assembleia de Deus, mas fica uma amizade, um carinho, um respeito, não é? Mas eu ministrava escatologia no seminário da Assembleia de Deus. Mas eu tenho uma palavra de missões nessa noite, quero compartilhar com você. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 10, a partir do versículo 12. Como o decreto de Zacarias 8:23 vai estar conosco durante todo o ano, quem sabe eu não volte aqui, né? Vamos ver se eu passo hoje, né, irmãos? Aí, ó. Não é só você que fica nervoso quando sobe aqui e tem o pastor da igreja de frente para você. Não é só você, não. Se esse negócio não gera a tua barriga, tu tá sozinho. Se esse negócio de subir aqui não te dá aquele... Caramba, não... Significa que você está só. Quem sobe aqui com muita vaidade, muito orgulho, sabe? Muita altivez, achando que, eu posso, eu sei fazer, sobe só. Eu aprendi isso. Então eu nunca deixei esse gelo sair do meu estômago. Nunca. Eu sempre, Espírito de Deus, sobe comigo. Sentir, esse altar não é nada. Sentir, eu não sou nada. Sentir, não sai nada. Então o Espírito está aqui, irmãos. E ele vai conosco nessa missão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Se puder, posso desligar aqui para mim? Posso. Olha eu já abusando, irmãos. Como eu estou sozinho aqui, em cima, deixa eu desligar o ventilador para mim. Romanos 10, 12, já encontrou? Diz assim o texto: não há diferença entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. É rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Porque Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Irmãos, missão é pregar, e pregar o evangelho. Como já foi falado aqui nessa noite, Deus já começou a falar antes que eu subisse. Como eu disse, a irmã que nos antecedeu foi muito feliz no seu ofertório, falando de missões, falando desse compromisso. Eu não vim pregar sobre missões, até porque sobre missões não se prega. Missão é coisa que se faz, pastora Tirinha. O que eu posso fazer aqui nessa noite é colocar mais combustível nessa chama que já está acesa. Pregar se prega o evangelho. Missão a gente faz. Missão a gente incendeia. Nem sobre casamento se prega. Casamento ou você tem ou você não tem. Missão se faz. Casamento você tem ou não tem. Obediência você cobra. Rebeldia você expõe. Essa casa rebelde. Então, deixa eu pregar o evangelho para você e dentro disso falar de missões para você. Tacar mais lenha nesse fogo que arde. Como está difícil hoje, irmãos, isso acontecer. Lá em Curicica nós temos uma CEMIF, uma Secretaria de Missões. A gente faz missão urbana. A gente envia também. Nós tiramos uma oferta também para Moçambique, para o pastor Abel. Você teve Natal? Eu tive. Mas você viu as imagens? As crianças com seus pratinhos? Deixa eu falar, antes de entrar na palavra, deixa eu falar um pouco de como missão entrou na minha vida. Eu estava na Assembleia de Deus em Carromber da Costa, em Realengo. Ainda preside essa igreja meu amigo, pastor Clóvis Vanderlei da Paixão. Aí eu chego lá, e lá começa a minha vida de obreiro, lá começa a minha vida ministerial. E já estando lá servindo o homem do altar, chega na igreja um pastor chamado pastor Marco Albuquerque. Bianca conhece? Hoje pastoreia uma igreja grande, muito bonita, em Recife. Meu amigo até hoje. E a gente se conhece ali, e ele, missionário, apaixonado por missões, formado pela Cairóis, São Paulo, né? Ele olha para mim e diz: Sandro, tem missão na tua vida. E mas eu não quero ir para lugar nenhum. Deixa eu ficar aqui, auxiliar de trabalho. Daqui a pouco eu sou diácono, servindo um copo de água para o homem do altar. Eu posso até colaborar, mas esse negócio me dá medo. Eu não quero não. Sandro, mas Deus tem missão na tua vida. Vou te apresentar a Cairóis. Aí me apresentou a Cairóis. Aí eu comecei a estudar Cairóis por carta. Ainda chegava, tu lembra dessa época? Ainda chegavam as cartas, ainda chegavam ainda as revistas da Cairóis, que a gente enviava a oferta para Cairóis, e eles enviavam as revistas para que a gente estudasse missão da Cairóis ali em São Paulo. E o pastor Marco Albuquerque, com aquele coração missionário incendiado em missões, ele: pastor Clóvis, nós vamos fazer um culto de missões aqui. E o Sandro vai ser o meu secretário. E eu: pastor Marco, Sandro, faz. A Bíblia diz que aquilo que vier às tuas mãos, faça com toda a sua força. Faz. Dá um jeito. Vou te dar uma ideia. Fica na porta da igreja ali, arrume mais canetas. Compre mais canetas barato.
e ofereço uma caneta na porta da igreja e digo assim, faça missão com R$1, até com 2, até com 3, até com 5, faça missão com 2, faça missão com R$1. Irmão, nessa brincadeira, a gente arrecadou uma oferta. A gente arrecadou uma oferta para a realização daquele primeiro culto de missões lá em Realengo. Mas a oferta não era muito, mas a gente arrecadou. E eu fui a Madureira, Mercadão de Madureira, comprar as coisas. Eu comprei TNT. Porque o pastor Marco falou assim, Sandro, tem que fazer bandeira. Culto de missão tem que ter bandeira. Eu falei, mas nós não temos dinheiro para comprar bandeira. Então faz bandeiras fáceis. Tem bandeira que é fácil, né? Itália, França, tu corta 2 cores, 3 cores, né? E eu comprei TNT, pastora Tininha, e fiz as bandeiras fáceis. Não, de Israel eu não fiz, tem que fazer uma estrela. Vou fazer de Israel. Se não tivesse a estrela, eu fazia uma branca, azul, branca, azul, branca, azul. Aí eu fiz bandeiras fáceis. Bandeira verde, vermelha, Portugal, né? Itália, vermelho, verde e branco. Aí fiz a França, que é azul e vermelho e branco. Aí fiz bandeiras fáceis. E pendurei. Alguém riu das nossas bandeiras, irmãos. Engraçado. Quem riu daquelas bandeirinhas ainda está lá em Realengo. Não ria de missões, irmãos. Não brinque com missões. Aquele culto saiu com bandeirinha de TNT. Aquele culto saiu. E chegou um tempo que na Secretaria de Missões nós chegamos a ter um caixa maior, mais oxigenado em finanças do que a própria igreja. Fazendo missões, vendendo caneta a R$1. Sabe, ali, ó, fazendo o culto de missões, esticando a bandeirinha de TNT. Incendiando, chamando a atenção. Aí o negócio foi, irmão, eu comecei a conhecer muita gente em missões, né? Pastores de fora. Aí vem a minha vida para ir para Madureira, aonde eu servi. Fui assessor de gabinete do bispo Abner Ferreira, pastor Abner, você deve conhecer. Por 10 anos ali, a ele e a esposa dele, a bispa Marvi, fui pregador dela. E fazendo missões, e pregando, né? Conhecendo gente de missões, fazendo curso de missiologia. Aí conheci, saudosa memória, pastor Agerso Bertoldo Lira, da missão, da Assembleia de Deus da Missão, da CGADB. E o pastor Abner, na época, me permite ir para lá. E de lá eu vou para os índios, no Mato Grosso do Sul. Fiquei no meio dos índios, índio de língua terena. Fui lá implantar discipulado da CPAD para índio de língua terena, pastor Jonas. Fiquei no meio dos índios, morando lá nas aldeias. No meio do mato, lá dormindo em rede. Na verdade, não dormia, era vencido pelo sono, morrendo de medo. Morrendo de medo. Minha mulher está aqui, sabe, meu irmão, não posso. Uma barata acaba comigo. Sandro, tem um quarto, tem 2 quartos escuros. Num quarto escuro tem uma barata, no outro tem 60 demônios. Opa! Tu tem dúvida? Tem 2 quartos escuros, numa tem uma voadora daquela e no outro quarto tem 60 demônios. Mais a Anabela, mais não sei o quê, meu irmão é exorcista. Meu irmão, esse demônio todo, meu irmão, a boneca, tá tudo lá no quarto escuro e tem uma voadora no outro quarto escuro, nem pensar. Me dá, eu vou arrancar a cabeça da Anabelle, meu irmão. Eu vou botar para correr 60 demônios. Eu vou ser pior do que a invocação do mal. Não tem demônio certo. Deixa a barata quieta. Nem deixa ela quieta. Vou brigar com os demônios. Então minha mulher sabe como é que eu sou, meu irmão. Medroso com barata. Imagina eu dormindo em rede, embaixo de uma palhoça. Meu irmão, que você tem. O índio cria galinha para espantar cobra, não é para comer. Então você tem a boca de sapo, a cobra coral, que ela cismava em querer dormir perto da rede. Eu estou na rede, a cobra coral ficava num canto assim. E tu sabe, se ela picar é 5 minutos. A cidade mais próxima, Miranda, perto de Corumbá, ficava quase 1 hora.
Se a coral me pegar, vou ter que ir para Atos, né, cara? Ilha de Malta. Né? Você tem que fazer igual Paulo. A serpente picou e... Né? Então a coral ali, boca de sapo, fora o pajé que ficava mandando feitiço para mim. Uma vez eu estava assim, onde ficava a minha rede. Aí os sapos cercaram minha rede, onde eu dormia. Um monte de sapo. Mas irmão, quem serviu o quartel? Sapos perfilados. Pareciam tropa. Os sapos estavam perfilados, que eu olhei, pastor Jonas. Falei, Jesus. Mas aquilo cercado de sapo, meu irmão, pareciam essas cadeiras aqui. Perfilado. Eu falei, Jesus, é um exército de sapos. Os sapos estão perfilados. E eu falei assim, Deus, o que é isso? Irmãos, creem, parece engraçado. Jesus, o que é isso? Aí o Espírito, é o pajé que está enviando feitiço para você. Dá uma ordem aos sapos, em meu nome. Aí eu falei assim, ó, sapos, saiam daqui em o nome de Jesus. Irmãos, eu vou tentar fazer. Irmãos, sem brincadeira, irmão. Parece, eu sei que é engraçado, mas aconteceu. Os sapos foram embora. Isso lá no meio do Pantanal. Só mais uma para a gente entrar na palavra. Né? E eu já tinha sido alertado pelo cacique. São vários caciques, tem um cacique maior, que é o grande cacique, aí tinha o vice-cacique, são vários caciques, eram 6 aldeias. E o cacique Bento, que era muito meu amigo, inclusive era crente, ia na igreja, o cacique Bento, missionário Sandro, Rio de Janeiro, cuidado, o índio bebe muito. Índio jovem bebe. E é mau. E eu amei, cacique Bento. Obrigado, eu estou ali, estou seguro, estou ali, estou junto com vocês. Né? Alguns jovens índios vinham para a minha mesa, eu ficava na mesa durante o dia, pastor Jonas, com Bíblias abertas, livros, e discipulando os índios jovens, e minha missão era implantar discipulado de CPAD numa aldeia chamada Rosa de Saron, que eu ia todo domingo de manhã, domingo à noite tinha o culto numa igreja, e fora isso, né, eu visitava as aldeias, as casas dos índios, e igrejas no Mato Grosso acabavam também fazendo agenda. Pô, tem um missionário do Rio de Janeiro aí, sabe que o cara prega? Eu ia lá prega. Ainda fazia agenda, pregava no Mato Grosso e ficava estabelecido na aldeia. Lá em Rosa de Saron, eu ministrando, né, os fazendeiros vinham também, a gente ministrando para os índios, e os fazendeiros vinham assistir, pastora Tirinha, aquela aula de domingo de manhã, né, e a gente ministrava, e a revista da CPAD para discipular de índio, ela é bem mastigadinha, né, bem papinha mesmo para você, né, aquela coisa de onipotência, onisciência, onipresença, aquela coisa bem básica, explicando quem é Deus, para eles entenderem. E eu ali, né, explicando aquilo, e os índios atentos, né, e os homens brancos, né, que eles chamavam os homens brancos, os fazendeiros vinham também assistir. De repente eu falando, vocês estão entendendo? E aquilo que eles não conseguiam entender, alguém falava em terreno com eles, né? Teve até uma feita, eu seguro isso aqui, teve até uma feita que tinha casais de missionários lá, tinha alguns missionários também no Mato Grosso, e tinha um casal de missionário, que a missionária vinha falar comigo assim, falando em terreno, pastor, missionário Sandro, poxa, aí as índias na reunião, eu peço para falar em português, mas elas cismam em falar em terreno. Que eles falam português, falam terreno, né? e outro dialeto lá, idioma, eu não me recordo. Mas eles falam português também. E eu peço, falam em português, mas elas desobedientemente falam em terreno e a reunião acaba e eu não consigo explicar nada, missionário Sandro. Eu falei assim, missionária, a Bíblia fala do dom de língua, de idiomas. Então recebe o dom do terreno. Eu fiz assim, recebe o dom do terreno. E eu vou na reunião contigo. Falei aquilo ali, pastor Adriano, recebe o dom do terreno. E fui na reunião. Quando chegamos na reunião, que elas começaram a falar em terreno, irmão, hoje eu não falo mais nada de terreno, tá? Na época eu até falei. Quando elas começaram a falar em terreno,
eu comecei a ouvir em português. Aí eu comecei a dizer assim, ó, o que vocês estão dizendo aí é errado. Aí a missionária, eu também estou entendendo, missionário santo. Eu também estou entendendo, pastor. Vocês estão falando isso. Aí elas falaram entendendo de novo. Quando elas falaram, pastora Tirinha, entendendo de novo, nós entendemos em português. Crê nisso, irmão? Aconteceu isso. Nós entendemos em português e eu falei, ó, vocês agora estão falando isso. Agora complicou, porque vocês estão falando mal da gente. Irmãos, as índias ficaram assim, ó. Aí eu, só um minutinho, senhora, já entrego a reunião para a senhora. Eu vim com ela aqui e eu brincando, recebe o dono do terreno. Isso é para vocês entenderem o Deus que nós servimos. Se vocês falarem qualquer dialeto aqui, a gente vai entender. Esse é o Deus que nós servimos, tá? Não é o Deus da mata que vocês servem. Ponto. Reunião é sua. Aconteceu isso, irmãos. Voltando agora para a roda de sarão. Quando alguém não entendia o que eu falava, eu pedia para explicar. Então a gente está ali com a papinha bem, né? Onipotência, onisciência, onipresença de Deus. E de repente eu senti algo espiritual. Aí eu falei assim, me recordo como se fosse hoje, irmãos. Falei assim, e ele acabou de chegar. Quando eu falei, ele acabou de chegar, eu vi um pavio que acendeu aqui à minha esquerda. E foi. Quando eu falei, ele acabou de chegar e vi esse pavio acendendo, eu falei assim, ó, e acendeu um pavio aqui. O fogo vai pegar. Irmãos, quando eu falei o fogo vai pegar, 17 índios batizados com o Espírito Santo. E o que é interessante é que os fazendeiros que estavam assistindo a ministração, nenhum deles foi, só os índios. Aí os índios começaram a pipocar em língua estranha, meu irmão, desceram tudo às águas. Começaram a pipocar, e eu olhando aquilo, até os índios que estavam comigo, que me levavam, que me acompanhavam, começaram a falar em língua estranha. E eu não, só eles. E os homens da fazenda, pastor, os brancos, olhando assim, os homens brancos, olhando, e eu, Jesus, o teu negócio é só com os índios. Nem eu estou falando em línguas, só os índios. Antes de voltar a palavra, só mais uma, a terceira. Aí quando o pastor Bento falou, o cacique Bento falou, cuidado com os índios jovens que bebem, eles são perigosos. E eu ficava na minha rede, na minha mesa e tal. Aí anoitecia, irmão, aquele breu, né? Imagina, Pantanal Mato-Grossense, o céu mais lindo que eu já vi. Estrela, você não tem noção de quanta estrela tem no céu, irmão. Aqui no Rio de Janeiro a gente não sabe o que é estrela. Aqui no Rio de Janeiro, pela claridade, você vê 1, 2, 3, 4 contas no dedo, né? Lá no Mato Grosso, irmão, deve ser o céu de Abraão, incontável. Tudo escuro e aquele céu baixo. Cara, aquele céu assim estrelado. E eu ali, escuro, ali sentado na minha mesa, não conseguia dormir, por causa disso, dos medos, dos animais. Aranha caranguejeira passava assim na madeira, e eu ficava ali. De repente, irmãos, essa foi amedrontadora, mas no final é engraçado. Vem um grupo de índios, bêbados, mas devia ter uns 15, 20. Aí cercaram a minha mesa, eu estou sentado aí, e gritando em terreno. Aí eu, tudo bem, boa noite, e eles gritando em terreno. Aí um deles, em português, missionário, Rio de Janeiro, vem estragar a cultura índio. Aí eu, não, vem para a floresta. E eles com pau, porrete, bêbados. Aí me puxaram. Aí eu falei, calma, vamos falar com o cacique. Não! Cacique não manda nada. Quem manda índio jovem e nós não quer evangelho. Uns gritando em terreno e só esse áspero em português. Índio não quer evangelho. Vamos levar missionário para mata. Aí eu, mas por quê? Vamos matar missionário hoje. Aí eu falei, peraí, eu fui na reunião dos caciques, os caciques me permitiram entrar a pregar o evangelho aqui, nas aldeias. Vocês vão ter que falar com o cacique, você não pode fazer isso.
Índio jovem pode e vamos fazer. Pastor Jonas, me levaram para a mata. Mas era sério, irmão. O negócio não era brincadeira, não. Sério, me levaram para a mata, para o meio da mata, da floresta. Me cercaram com um porrete e com aquela... Você já viu no jornal, quando eles atacam o Brasil? Já viu quando eles atacam os palácios? Já viu? Eles fazem assim mesmo. Já viu que eles ficam assim, ó? Como é que eles... E outra coisa, ninguém mexe com índio. Tem índio aqui? Ninguém mexe com índio, irmão. O índio é o brasileiro mais protegido do Brasil. Ninguém mexe. Até a identidade dele é diferente. Não pode nem entrar na aldeia. Nem a polícia, nem a justiça, nem ninguém. O índio é o cidadão brasileiro mais protegido do Brasil. Nem a Suprema Corte mexe com o índio. Você tem uma ideia, tá? É culto de missões. Eles fazem sacrifício infantil, ninguém conta. Eu estou falando. Eles fazem sacrifício infantil, ninguém dá nada. É culto de missões, nós estamos na igreja. Irmãos, esses caras me levaram para ali na floresta. E começaram, vamos matar você, vamos matar você. E eu tentando dialogar e pensando, Jesus, me dá uma estratégia. Porque o negócio é sério. E eles, nós não queremos evangelho, mata missionário, mata missionário. E com aquele que estava falando em português, eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, deixa eu explicar, deixa eu falar. Eu não vim aqui estragar a cultura de índio. Evangelho agrega. Evangelho é para ajudar. Você viu aí que a igreja colocou aqui um hospital. A igreja tem ajudado. A gente tem ajudado aqui os índios, as famílias, com alimento, com tudo, não só com o evangelho. A igreja, quanto tempo, pastor Agés, tem aqui a igreja aqui, tem o campo, a frente missionária aqui. Nós não viemos aqui para atrapalhar a cultura de vocês. A gente veio agregar. Não, nós não queremos evangelho, o evangelho estraga a cultura índio. E eu pensando, Jesus, me dá uma estratégia. Eu preciso de uma estratégia porque esses caras estão falando sério. De repente, irmão, pensando em uma estratégia, esse índio falou assim, ó. Se evangelho não estraga a cultura índio, o que missionário Rio de Janeiro pensa de dança-toco? Aí parou. Todo mundo parou. Baixaram os porretes. Aí dança-toco? Explica então para mim o que é o dança-toco. Dança-toco índio comemora a vitória, a guerra do Paraguai. Aí eu pensei, Jesus, tu é maravilhoso. Aí eu falei assim, ó, se os índios dançam toco para comemorar a vitória da guerra do Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, a vitória também é minha. Você nem imagina o que eu disse, né? Eu perguntei assim, ó, aonde está o meu toco que eu também vou dançar? Irmãos, quando eu falei, aonde está o meu toco que eu também vou dançar, esse que falava português falou assim, ó, aí falou em terreno. Quando eles ouviram que eu também vou dançar o toco, meus irmãos começaram a gritar, missionário dança toco, missionário dança toco, missionário dança toco. Aí me agarraram. Tu vai dançar o toco? Eu falei, vou. Me mostra como é que é. Me dá o meu toco que eu também vou dançar. Aí me mostraram. Tu já viu na televisão que eles fazem assim, ó? Fica com um toco assim. Tu nunca viu, não? E fica com um toco aqui na testa? Era aquilo. Aí me mostraram. Meu irmão, eu peguei um toco e dancei. Meu irmão, saímos da floresta, de dentro do mato assim, ó. Missionário Rio de Janeiro dança toco. Missionário Rio de Janeiro dança toco. Meu irmão, virei o rei dos índios jovens. Missão tem os seus perigos, mas Deus está em missões, irmãos. Irmãos, a palavra que eu li, falando um pouco, né, de missões aqui, da minha pequena experiência, né, de como missão chega na minha vida, do campo que já tivemos a experiência de estar, que é a missão indígena, hoje está na Maranata com vocês, é resposta de oração, porque lá atrás, eu falava isso com Deus no início, falava, Deus, eu quero um ministério apostólico. E o ministério apostólico chega em nossas vidas através da Maranata. Esse ministério do envio, esse ministério missionário. E eu estou muito grato a Deus por isso. Mas nós lemos um texto, que eu agora aqui
Em poucos minutos, eu quero refletir sobre ele, para mim e para a sua vida. Paulo, ele pega essa palavra que foi dita por Isaías. Isaías 52, 7, Isaías diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Olha que interessante, que o profeta Isaías, o profeta messiânico, já está fazendo missões. Já está falando em boas novas, falando em pregar o evangelho. Não é na nova aliança que nasce isso, é na antiga. Missão sempre existiu. O propósito de Deus sempre foi missionário. Quando acontece a queda e Adão precisa ser tirado do paraíso, Deus coloca ele nos querubins ao oriente, e a espada guardando a árvore da vida. Na verdade, irmão, a espada não é para repelir, mas é para garantir acesso. É para que o homem possa voltar por intermédio desta palavra que se encarnou e morreu por nós, sacrifício, porém está vivo. Então essa espada é uma pessoa, é uma palavra, tem um dono, é Jesus, sai da boca dele essa espada e é a garantiadora do acesso. Então o homem perdeu isso. O homem cai, tem a queda, e vem a sequência. Aí Noé, o dilúvio, Nimrod, aí vem Abrão, Mesopotâmia antiga, Iraque. Aí Deus se manifesta, tira Abrão de lá, do Iraque, da Mesopotâmia, no meio do paganismo, e traz para uma terra que é o centro, o relógio de Deus, terra de Canaã. Deus tem algo a realizar ali. Alguém lá fora pensa, eu já ouvi isso de alguém muito importante: vocês têm essa mania de achar que Deus é só de vocês. Não, Deus não é só de Israel. Deus é Deus das ilhas. Nós vemos um texto aqui de Paulo que começa assim no versículo 12. Dos judeus, também dos gregos. Deus de todos, só que ele precisou de um princípio, do início, para se manifestar. E de Abraão você sabe, vem Isaac, Ismael, os árabes também, mas vamos para Nata. Vem Isaac, vem Jacó, vem as tribos. Israel, Moisés, Josué, juízes, os reis. A Babilônia, o cativeiro, os profetas. O tempo do silêncio, 400 anos. Zacarias antes disso. Malaquias, Ageu. São contemporâneos. Por 400 anos. A revolta dos Macabeus. Antigo Epifânio, imperador da Síria. A plenitude dos tempos, que significa grego koiné, judaísmo espalhado, as sinagogas e o Império Romano. Momento propício para a manifestação do Verbo. Jesus nasce. Então Deus é de todos. Por isso que lá na antiga aliança, Isaías, profeta messiânico, está dizendo: ó, quão suave, quão formosos os pés daquele que estão nos montes. Os pregadores do telhado, como gosta João Henrique Paralim. Pregador do monte, dos lugares altos, que observa, que tem uma visão. O pregador espia, que tem uma visão, não altiva, mas do alto, para observar a necessidade de que água é preciso ao local, que alimento é necessário dar ali. Então, quão formosos os pés daqueles que sobre os montes anunciam as boas novas. Isaías, o profeta, já está falando de missões. Então, Deus sempre foi missionário. Sempre teve no plano de Deus essa manifestação. É Isaías que fala É Isaías que fala desse espalhar. É Isaías que fala que vão espalhar. A bem da verdade, os judeus agora estão voltando para Israel. Voltam, o evangelho está voltando para lá, mas saiu de lá. Então Deus sempre quis, uma expansão. Aí Paulo escrevendo essa carta aos romanos.
Olha que coisa linda, irmãos. Tem um povo em Roma, não é assim, não. Quando fala assim, carta à igreja de Roma, aí tu pensa, poxa, será que tinha uma maranata lá igualzinha a essa? Nada negativo, irmão. O negócio era escondido na casa de Priscila e Áquila. Sabe quem levou a carta? Tu sabe? Essa carta aqui? Febe, uma senhora. Paulo escreve essa carta, na verdade ditou, quem escreveu foi Teste, estava em Corinto. Aí Paulo escreve isso aqui. É necessário pregar, é necessário anunciar. Mas como ouvirão? Precisam ouvir, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão em quem eles nunca ouviram? O apóstolo Eduardo, nosso apóstolo, ele gosta sempre de citar 50 milhões de chineses. A igreja atrás da cortina de bambu. Já ouviu falar nisso? 50 milhões de chineses escondidos. O evangelho precisa ser pregado. Pastor Sandro, mas nunca se anunciou tanto. Nunca se falou tanto. Você também está caindo nessa? Tem muita boca falando hoje do que gosta. Tem muita boca falando hoje daquilo que ouvidos gostam de ouvir. Eu estou falando de evangelho. Eu estou falando de uma palavra que transforma. Eu estou falando de uma palavra cristocêntrica. Eu estou falando de uma palavra que soluciona. Eu estou falando de uma palavra que traz mudança. Eu estou falando de uma palavra que liberta. Estou falando de uma palavra que salva. Eu estou falando de pregar o evangelho. Pegando o gancho aqui, já entrego o microfone. Há uma necessidade hoje, irmãos. Pergunte qual? Qual? Timóteo é colocado por Paulo como pastor da igreja de Éfeso. Mas é interessante que mesmo, vamos dizer assim, presidindo, pastor Jonas, mesmo presidindo Éfeso, mesmo pastoreando a igreja de Éfeso, e que pensa numa igreja, pensa numa cidade. Paulo coloca Timóteo lá. Mas Paulo deixa uma recomendação com Timóteo. Qual foi? Timóteo, você está pastoreando uma das principais igrejas que nós abrimos, que nós levantamos. Mas não esqueça de fazer a obra de um evangelista. Tem muita gente falando, mas eu estou sentindo falta. Tem muita gente falando, mas eu estou sentindo falta. Tem muita gente falando, tem muita gente ministrando, tem muita gente ensinando passos, 7 passos, 12 passos. Tem muita gente, mas eu estou sentindo uma sede. Nós estamos precisando de evangelistas. E não pense você que eu não estou pregando sobre consagrar evangelistas. Não é isso. De repente alguém ouve isso e pensa assim, poxa, agora eu vou ser evangelista. Não é isso não. Não é isso não. Porque Paulo fala para o presidente da igreja em Éfeso, você preside Éfeso, mas o que eu preciso aqui, a necessidade não é do teu cargo, é que você seja um evangelista, que você pregue o evangelho, que você anuncie quem ele é. Missão é pregar e pregar o evangelho. Esse é o tema. Que você anuncie quem ele é. Anuncie quem ele foi. E continua sendo. Anuncie o que ele fez. Parece coisa corriqueira, irmãos. Mas o texto que nós lemos diz, invocar. E como invocarão? Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Então, é para todos.
Porque o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, há uma necessidade desse nome ser invocado, dessa pessoa ser invocada. As pessoas precisam aprender que elas precisam invocar Jesus. E sabe quem vai dizer isso para elas? Sou eu e você. E de forma simples. O evangelho é simples, irmãos. Complicam as coisas, mas o evangelho é simples. Simples, 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 simples. Simples. É chegar para um casal que está enfrentando um problema no casamento e você vira para ele e ela e diz: na América do Norte eles se orgulham de invoquei a quinta emenda. Eu advogo sobre mim mesmo. É você chegar para alguém, você já invocou a solução de todo o problema? Você não sabe o que eu estou passando. E nem você sabe o que eu passo. Mas você já invocou a solução de todo o problema? Aí a pessoa, não existe solução para esse problema. Aí você diz, existe sim. Alguém lá fora tem mania de dizer assim, ó, para tudo tem solução, menos para a morte. Você não conhece a quem eu sirvo. Aí alguém diz, você está enganado. Não há solução para a morte. E se eu disser para você que eu já morri? Para a morte tem solução porque eu já morri. Já morri e estou aqui. Enterrei um cara que aprontava muito tempo atrás, né, Bianca? Meu filho João Pedro, que mais velho, que gosta de brincar. Meu pai já foi mas hoje meu pai é pastor da Maranata. Já enterrei um cara há muito tempo. Tem solução sim. Pastor Sandro, o que eu faço? Você só diz o nome dele. Jesus. Você diz para um casal. Você diz para alguém. Você diz dentro de casa. Você diz no trabalho. Você só fala assim, ó. Jesus. Jesus. Se você conseguir, você fala Yeshua. Jesus. Jesus. Invocação de nome. Não adianta coisas mirabolantes. Não adianta 7, 12 passos, as invenções daquele empreendedor que agora pensa que é pastor, que quer batizar todo mundo. Não adianta o famoso, a famosa, não adianta nada disso. É invocação de nome. Tem a invocação do mal? Aqui, invocação do nome, que é sobre todo nome. Jesus. Quando esse nome é invocado, o inferno estremece. O inferno estremece. Estremece. Na ilha de Pátimos, João caído no chão, ouviu uma voz que dizia, e olhando para ver quem falava comigo, quase que caí morto. Quase que caí morto. Esse é Jesus. Invoca o nome dele. Ensine as pessoas a chamá-lo. É por isso que o diabo no Brasil investe tanto contra a pessoa do Cristo. Você já viu que se fala muito em Deus, mas menos no Filho? Quem já percebeu isso? Por quê? Porque o poder está no Filho. A mim é dado todo o poder nos céus e na terra. O Pai pegou, recebe o sacrifício ali dele, Hebreus, e fala, o trono é teu, o poder é teu, a autoridade toda é tua. Você pagou o preço,
por obediência, pagou o preço que eu estipulei. No Getsemane, tu até tentou, revoga, mas eu me calei e você foi lá por obediência e fez. Eles agora são teus. É tudo teu. É tudo teu. O trono é teu, o cetro é teu, o céu é teu. É tudo teu, filho. É por isso que o diabo estremece, ele quer lutar contra o nome dele. Ele invoca o nome dele. Vamos ensaiar? Jesus, repete comigo. Jesus, Jesus, Jesus. Você precisa invocar isso aqui nas ruas. Você precisa invocar esse nome em Campo Grande. Você precisa invocar esse nome. Jesus. Você vai dizer para alguém, você conhece Jesus? Ele vai dizer, conheço a Deus. Não. Você conhece o herdeiro? Você conhece o Rei da Glória? Você conhece o poder que se invoca? Essa carta chega em Roma, pelas mãos de Febe. Priscila e Áquila estão atormentados, apavorados. Nero está matando. Nero está cortando cabeça, Nero está jogando as feras. Nero está pegando cristão, pendurando no poste de madeira, encharcando de querosene e tacando fogo. Os postes de luz de Nero são corpos de pessoas, como eu e você, são crentes, que estão sendo queimados nos postes, incendiados por querosene. Que está fazendo isso é Nero. Aquela coisona, que nem era uma coisona, né? Não era uma coisona. Aquela coisona tacou fogo em parte de Roma e colocou a culpa em nós, nos crentes. Essa carta chega lá. E eles leram isso. Invoca o nome dele. Prega sobre ele. Não para não, prega o evangelho. Pergunto a você, para entregar o microfone a quem direito. Aonde está o evangelho? Pergunto a você. Aonde está o evangelho, irmãos? Aonde está? Aqui. E no mundo inteiro. Faço uma segunda pergunta. Aonde está o Império Romano? Aonde está Nero? Certo? Pega e faz da nossa crença a religião oficial. O tempo passa, o diabo pensa assim, conseguimos destruí-los. Mas no meio deles, lendo essa mesma carta, estava um padre chamado Martim Lutero alemão. Quando leu isso, peraí, é pela fé e não pelas indulgências? É pela fé e não pelo Papa? É pela fé? É pela fé. Alguém tentou parar o evangelho, até o clero. O Império Romano tentou parar o evangelho. O clero tentou parar o evangelho. Tentam parar o evangelho. Há evangelista na casa hoje? Se tem evangelho e tem evangelista, isso nunca vai parar. Se tem evangelho e tem evangelista, isso nunca para. Se tem evangelho e tem evangelista, isso nunca para. Você entendeu porque eu falei? Eu não estou falando aqui sobre consagração de obreiro, carteirinha para você pensar que, poxa, eu me exaltou. Nada disso, irmãos. Nada disso. Tem evangelho, tem evangelista. Você fala dele? É o que nós precisamos. É o que ele precisa. Paulo deu a dica, Timóteo, é Éfeso, mas se você, como pastor presidente da igreja, não fizer a obra de um evangelista, a tua presidência, o teu pastorado, a tua carteira, a tua ordenação te leva a nada. Prega o evangelho. Vamos pregar o evangelho, irmão. Vamos fazer missões.
Vamos fazer missões aqui na África, no mundo inteiro. Eu estou pedindo isso para o Senhor. Ouvi uma resposta de Deus hoje. Eu estou pedindo isso para Deus. Parece loucura, né? Um cara que saiu de Realengo, da Vila Vintém, lá em Padre Miguel. Está ali em Curicica, pastoreando uma pequena igreja. Mas agora, ó, a cobertura, as asas que nos acobertam é apostólica. Então, ó, e chegando aqui hoje, vendo isso aqui, eu começo a enxergar o que eu estou pedindo. Eu não sei você, mas eu estou pedindo, com licença aqui, eu estou pedindo o mundo inteiro. Eu não sei você, mas eu estou pedindo o mundo inteiro. Orando ontem de madrugada, eu falei, Senhor, hoje de manhã, desculpe, eu quero o Afeganistão, eu quero o Paquistão, eu quero o Irã, eu quero o antigo continente, eu quero a África, eu quero a Europa, eu quero a América do Norte, a América Latina, eu quero o mundo inteiro. Ó, quão formosos são os pés daqueles que de cima dos montes, que voam, anunciam as boas novas. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado, Trindade Eterna. Obrigado, meu pastor, pastor Jonas.